Saúdo os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para, assentados como estão, acompanhar a leitura do texto que vamos fazer agora, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, texto que engloba o versículo que é o versículo sugerido pela campanha de missões nacionais este ano. Seria missões uma loucura? Porque, versículo 13 do capítulo 5, se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. A campanha de missões nacionais nos faz lembrar de toda essa história que os batistas vivem e viveram no Brasil, de serem aqueles que anunciam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas é claro, se estamos incumbidos de missões, o que é missão? Missões é uma questão de loucura, como o apóstolo Paulo aqui declara, ou de que fora, digamos, acusado? Se enlouquecemos, é para Deus. E o que dizem, então, sobre fazer missões hoje? Em Mateus 16:13, Jesus quis saber dos seus discípulos o que diziam pelas ruas e praças, que era o Filho do Homem. Quem é o Salvador e como ele iria se manifestar? A mesma situação poderia ser, então, transferida para a questão sobre o que é missões hoje. O apóstolo Paulo e também Jesus, por causa do que anunciavam e por causa da missão que eles realizavam, foram acusados de loucura. Jesus, lá em Marcos capítulo 3 e também em João 10, 20, Jesus foi acusado de estar louco, de estar fora de si,
até mesmo seus amigos e parentes, vieram atrás dele para contê-lo e talvez para levá-lo para casa, para que ele não estivesse diante das multidões sendo acusado de estar louco. Paulo, quando estava sendo interrogado por Festo, Festo lhe disse: "Estás louco, Paulo?" E depois ainda acrescentou: "As suas muitas letras te fazem delirar?" E aí Paulo aqui, de uma certa maneira, está respondendo a esse questionamento e dizendo: nós somos loucos por amor a Cristo. Toda vez que pregamos sobre o Evangelho, e isto envolve então pregar sobre o pecado e o arrependimento, estamos também sujeitos a sermos chamados de loucos. Quando alguém se dedica a fazer boas obras, cuidar de menores abandonados, ou mesmo ser voluntário em um projeto como Cristolândia, as pessoas olham e dizem: puxa, que pessoa boa, que obra bonita, como esta pessoa tem um coração bom. Mas quando o ser humano é confrontado com o seu pecado pessoal, e quando é desafiado a ser cristão, como Paulo desafiou Festo e os demais, aí então eles dizem: você está louco. Isso que você está propondo é loucura. Hoje nós devemos então enfrentar com coragem o nosso compromisso com missões, ainda que esta nossa ação, esse nosso compromisso, seja de fato classificado como loucura. Nós somos missões, nossa vida é missões, nossa identidade é missões. Missões é aquilo que clama em nós e através de nós. Missões é Cristo em nós. Parece loucura o nosso amor e a nossa confiança em Deus que estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, Cristo parece loucura para os homens. E quando nós temos um compromisso com Cristo e que assumimos a mesma missão que Cristo fez, então estamos de fato sujeitos a sermos classificados como loucos. E o que é a loucura? Morrer pelo pecador condenado é uma loucura? Se é, Cristo era um louco. Se é, então ele foi o maior dos loucos e praticou a maior de todas as loucuras. Esse tema tem deixado filósofos e intelectuais absolutamente atrapalhados e sem uma explicação para o que Cristo fez e para o que ele sofreu. Tem chamado isto de monstruosidade. Olha, monstruosidade. A obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aqueles então que amam a Cristo e que se colocam como os embaixadores de Cristo, são então loucos.
O homem natural, de fato, não pode compreender o que é missões e não pode compreender que ato extraordinário, extravagante, foi este que Deus realizou através do seu Filho ao dá-lo para morrer por nós, pecadores. Então, aqueles que se consideram em sã consciência, aqueles que se consideram os racionais, aqueles que se consideram, então, de posse da razão, vão dizer: esta história é monstruosa. Como é que o pai pode tomar o seu filho amado e entregá-lo para padecer, sofrer tamanha monstruosidade? Missões, meus queridos irmãos e irmãs, é uma questão de amor. Versículo 14 que lemos diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Até poderia dizer, o amor de Cristo nos enlouquece, porque nos faz vencer todas as barreiras que poderiam nos impedir de crer nesta obra. Então, missões é uma questão de amor, porque é o amor de Cristo que nos constrange. Então Paulo diz assim: o nosso julgamento é este: se um morreu por todos, e Jesus morreu por todos, ele veio da glória celestial para dar a sua vida pelo mundo todo. Ele não escolheu aquele por quem ele iria morrer. Ele não foi seletivo. Eu não creio, como os presbiterianos creem, que ele morreu só pelos predestinados. Ou seja, por aqueles que qualitativamente estavam já destinados para a salvação. Cristo morreu por todos. E ele fez isto por amor. Então Paulo diz que esta era a conclusão que ele chegou: se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com o mesmo Cristo pelo batismo. Nós passamos por esta transformação que Jesus Cristo proporcionou, possibilitou para nós. Então, missões é uma questão de amor. Amor é uma atitude extensiva, contagiante. O amor realmente causa um grande efeito, um grande impacto na vida daquele que não tem amor. Deus amou o mundo. A pregação deve chegar ao mundo todo. O testemunho do Evangelho deve se espalhar pela cidade de Jerusalém, por toda a Judéia, passando pelas terras de Samaria, Damasco e até os confins, até os últimos da terra. O amor deve cobrir toda a terra. O plano de Deus é este: o amor abraçando a terra. Missões é uma questão também de propósito e de consagração. Versículo 15: ele morreu por todos, para que os que vivem, nós que estamos vivos, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há um movimento, aqui interessantíssimo. Aquele que morreu e ressuscitou por nós nos arrasta com ele,
nos atrai para Ele. Ele nos leva consigo. E então, isto coloca um propósito em nossas vidas. Isso nos dá o motivo da consagração de nossas vidas. O propósito não é viver para si mesmo ou centrado em si mesmo. Esta filosofia que hoje está espalhada por todos os cantos, de que o importante para o indivíduo é ele próprio, é ele amar-se a si mesmo, é ele viver centrado em si mesmo, é ele viver em função dos sonhos que ele tem no coração, é ele seguir o seu desejo, a sua vontade. Quer dizer, isso está em confronto direto com o que a palavra nos diz a respeito de propósito, de consagração. Viver com Cristo, esta é a razão. Viver por Cristo, viver para Cristo. O propósito é a união com o Cristo ressurreto. A união com o eterno. Missões não é só a propagação ou a propaganda de uma ideia ou de uma mensagem que possa ser vinculada em todos os canais de comunicação da terra. Na época das grandes cruzadas, quer dizer, tudo tem o seu efeito colateral, não é? E dos efeitos colaterais das grandes cruzadas, daquela grande mobilização da década de 50 e 60, quando se explodiam as audiências, não é? Do rádio, da televisão, um dos efeitos colaterais é que agora os meios de comunicação dão conta da evangelização. O que a igreja tem é que investir nos meios de comunicação. E os meios de comunicação farão o trabalho por ela. Missões é testemunho. Não se faz missões apenas por meios de comunicação, nem por outros meios como a internet ou qualquer outro meio que se tenha em mão. Missões é testemunho vivido. A efetividade do Evangelho, ela é tão maior quanto mais próximo for o teu relacionamento com o teu semelhante. É o face a face que dá efeito. Testemunho. O Espírito Santo trabalha através do testemunho. O Espírito Santo mostra para quem não tem Cristo a salvação de Cristo em nossa vida. Ele dá exemplo. O Espírito Santo trabalha dando exemplo, e o exemplo somos nós, que já temos Jesus Cristo como nosso Salvador. É isto que nós entendemos quando dizemos o Evangelho transforma. Jesus Cristo transforma, mas não sem mim ou sem você. Não transforma no vazio. Ele transforma quando o testemunho vivido é testemunhado por aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Portanto, propósito em missões, consagração em missões, é este testemunho vivido, é uma vida sendo vivida e estando à mostra para que outros vejam exatamente o que é que o Evangelho faz na vida de alguém. Me chamou a atenção uma reportagem da UOL a respeito de um casal da Cristolândia.
Acho que vocês viram isso, né? Eu postei no grupo da igreja para que vocês pudessem ver a reportagem. É propósito, é consagração. É o Evangelho alcançando aqueles que não têm Cristo de forma presencial, pessoal. E como que aquele casal foi transformado e refez sua vida e agora tem um futuro. Não tinham futuro, não tinham uma vida. Eram escravos das drogas, do pecado. Não tinham uma família, perderam a família, os filhos. Isso é Evangelho. E missões é isto, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Missões é uma questão também de conhecer Cristo agora. Ou seja, missões se faz na instantaneidade do tempo e na instantaneidade do espaço. Conhecer Cristo agora. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido o próprio Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Como é Cristo agora? Então Cristo foi histórico, agora é eterno. Esteve em nosso chão, em nossa terra, e agora está vivo no trono celestial. Foi morto, agora é ressurreto. Esteve fraco, mas agora é forte, poderoso, todo-poderoso. Todo poder lhe foi entregue nos céus e na terra. Todo o seu poder está agora voltado para a salvação. Se há um objetivo para tudo que aconteceu com Jesus e para justificar todo o poder que agora ele tem, este objetivo é: todo o poder celestial está voltado para a salvação daquele que crê. Deus faz todas as coisas contribuírem para realizar o bem na vida daqueles que o amam. Missões é uma questão de conhecer Cristo agora. Cristo vive. Cristo pode ser experimentado. Cristo habita o nosso coração. Nós oramos e Ele nos responde. Ele está presente conosco todos os instantes da nossa vida, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus se dá a conhecer agora, espiritualmente, para aquele que crê. O que faz com que nós nos vinculemos a Jesus é o crer. Crê no Senhor Jesus Cristo, disse Paulo ao carcereiro de Filipos, e será salvo, tu e a tua casa. Portanto, crer é o ato da instantaneidade, com o qual nós, na instantaneidade do tempo, na instantaneidade do espaço, nós dedicamos nossa fé a Jesus, e Ele nos recebe, nos perdoa e nos transforma. Missões é uma questão também sobre a nova criação. Olha, missões é aquilo que coloca a nova criação em ação, de maneira que
No versículo 17, lemos, eu vou usar uma tradução mais livre que eu fiz aqui. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criação é. O mundo antigo passou. Vejam, tudo se torna novo agora. E é interessante que esta mesma expressão, vejam, é aquela que aparece também lá na criação, quando Deus diz assim: eis que tudo é muito bom. A expressão é: vejam, tudo é muito bom. A mesma expressão aqui: vejam, eis que tudo se fez novo. Fez novo onde? Na vida daquele que creu, na vida daquele que aceitou a Jesus, na vida daquele que entregou as coisas velhas, entregou este resto de vida para Jesus. Os cacos, o vaso quebrado, os ossos secos. E Jesus então revigora, dá vida, regenera e diz: olhem, é tudo novo agora nele. Podemos lembrar do encontro que Jesus teve com aquele endemoniado lá em Decápolis, em Gadara. Depois que Jesus o libertou, ele foi visto então sentado aos pés de Jesus, todo vestido. Não era aquela semelhança do louco que quebrava as correntes e que vivia nos sepulcros. Era agora uma nova criatura e Jesus podia apontar para ele e dizer: vejam, é nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. Deus em Cristo transforma o homem. Missões, então, é sobre o que Deus faz. Quando pensamos em missões, é porque nós queremos pensar, não simplesmente, não que eu não acho isso importante, é claro que é importante, não nas atividades de uma campanha no mês de setembro, ou numa oferta que nós levantamos, mas quando nós focalizamos missões, nós estamos focalizando aquilo que Deus faz. Nós estamos mostrando ao mundo aquilo que Deus faz. Não é a nossa obra que queremos mostrar, é a obra que Deus faz, que nós queremos apresentar ao mundo. E para Ele próprio, porque toda a glória é para Ele. A nova criação, aqui, e algumas traduções dizem nova criatura. Não há muita distinção entre traduzir por nova criatura ou nova criação, mas a tradução por nova criação, ela é mais literal, e ela é um contraste que Paulo está fazendo com a velha criação. Quando ele diz as coisas velhas já passaram, a palavra para coisas velhas ali é a referência à velha criação, ao mundo. Estas coisas do mundo, estas que foram as primeiras, elas estão então ultrapassadas agora. Elas estão perdendo a sua força. Elas vão se degenerando cada vez mais, até se esgotar completamente, e a nova criação então brilhar gloriosamente para toda a eternidade. Portanto, missões é o mundo superando a geração de Adão. É o passado. Missões é o trabalho de preparar o futuro, preparar a volta de Cristo, preparar o crente para entrar na nova era vindoura. Esta realização da nova criação começa aqui e agora. Ninguém tem que esperar por isso, já veio. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está aqui. Por
porque é Ele, na verdade, o motor do futuro. O futuro se constrói pelo poder do reino de Deus operando, transformando, criando, governando, abençoando a nova criação. Em Cristo já se realiza, se engendra, se gera pelo Espírito Santo o novo ser, a nova criação. Cada pessoa que aceita Cristo torna-se nova criatura. Agora, na família de Deus, agora, filho de Deus. Não é aquela criatura simplesmente, mas é aquele que goza, que desfruta da família. Ele agora não está separado, ele agora tem a comunhão com Deus. Mesmo estando nós ainda na carne, nós experimentamos o calor da comunhão com Deus na nossa oração, no nosso louvor, no nosso culto, na nossa transcendência. Agora, esta criatura é formada na natureza e na substância de Deus. Não é aquele Adão que foi criado do pó da terra, moldado do barro, e recebe o fluxo de Deus nele. Agora não. Agora somos feitos da própria natureza de Deus, daquilo que vai para a eternidade, da ressurreição, do poder da ressurreição. E somos destinados, então, pelo eterno, para o eterno. Para o mundo, missões é realmente loucura. É loucura. Tenta pregar o evangelho para alguém que se considera acima da média, para você ver. Isso é coisa de ignorante. Não preciso disso. Eu fico imaginando alguém tentando pregar para um filósofo, tipo Hegel, um alemão do século XIX. Hegel, você precisa aceitar a Cristo. Olha, você também é pecador. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Hegel diria: eu tenho a razão. Eu sou a razão. Eu não preciso dessas superstições. Fé está ligada à superstição. Isso não é conhecimento. Eu estou muito além disso. Eu estou muito adiante de vocês. Eu já tenho a razão. E o Espírito é razão. O Espírito é santo. E o Espírito é aquele que nos surpreende de tal maneira que você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Como é que você pode dizer que ele é razão? Porque Hegel imaginava que podia ser o senhor do saber. Então ele podia simplesmente dizer: isso é loucura. Como Festo fez com Paulo, né? Paulo, você está louco. Olha, esse negócio que você está falando aí não tem lógica. Não tem sentido. Você está aí delirando. Interessante que Paulo vai dizer: a loucura de missões é, na verdade, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o conhecimento dos homens. E se desse tempo, eu queria ler todo este texto do versículo 18 em diante. Que texto maravilhoso. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Onde é que está o cético, o intelectual? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto
que na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. A ciência, a filosofia, a intelectualidade humana, os QIs mais avançados, não conheceram a Deus pela sua sabedoria. Não chegaram lá. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Missões é isto. É quando a loucura de Deus se torna a salvação do homem. Devemos fazer a obra da pregação e de missões com toda a nossa fé, que é loucura para muitos neste tempo presente. A nossa fé, ou a nossa loucura em Cristo, deve ser contagiante para que outros possam ver em nós a beleza de Cristo e a perfeição da salvação e do amor de Cristo. Somos missões. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, portanto. E eu poderia dizer, Cássia, são todos bem-vindos ao mês de missões, para ser missões, para viver missões, para realizar na sua vida o seu propósito, que é de ser missões. Aquele que é portador, na sua experiência pessoal, da grande obra de salvação que Deus pode fazer, porque fez em você, e pode fazer no teu pai, na tua mãe, no teu primo, no teu vizinho, em qualquer um outro. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Vou chamar o pastor Cláudio aqui.